Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. A gente começa agora aqui na Mais FM em 87.9, também no fmmais.com.br, nos aplicativos e na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, o programa PHN, programa Hora da Notícia. Esse é o programa número 31 de 2019, hoje 18 de fevereiro de 2019. A gente está aqui nos estúdios da Mais FM para trazer para você as principais informações do dia, o comentário abalizado dos nossos comentaristas, a sua participação pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Você pode deixar o seu recadinho aí na nossa transmissão, você pode deixar também a sua participação no nosso WhatsApp 995294013. Você pode participar conosco. E nós estamos perguntando se você é a favor ou contra a construção de centro administrativo lá no Parque Ipiranga, né? Nós estamos fazendo a nossa pesquisa no Facebook. Até agora, os votantes foram 34 votaram aqui na nossa pesquisa, né? E destes 34, 24% são a favor da construção de um centro administrativo lá no Parque Ipiranga e os 76% são contrários, né? Então, 76 a 24 é o resultado da nossa pesquisa até este momento. Você pode participar também, dar fazer a sua manifestação aí, se você é a favor ou contra. Se quiser deixar também a motivação da sua resposta, a gente agradece, ok? É isso aí, participe conosco da nossa enquete, do nosso questionamento e diga se você é contra ou a favor. Comigo está a Kellen Cunha aqui, cuidando da parte técnica do programa, né? E o nosso comentarista do dia é o Paulo Roberto Belém. Bom dia, Kellen. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Mais FM nesta segunda-feira. Pois é. Vamos começar pelo esporte, como de costume, né? E tem uma novidade aí no esporte local, Edmar Silva. Novidade é que a Anapolina ganhou pela primeira vez em 2019. E em 2 anos, né? Em 2 anos? 2 anos, e foi a primeira vez que a Anapolina venceu o Grêmio. Eita, aí tá sabendo. Esse dado, mas eu não sabia. Dos dados aí históricos da nossa querida chata. E venceu justamente sobre o Grêmio aí, o nosso outro colega, né? O time colega aí de Anápolis, né? Grêmio Anápolis. A Anapolina saiu na frente com um gol de pênalti e conseguiu, o Grêmio empatou e conseguiu avançar com 2-1 lá nos acréscimos. Você viu esse jogo, Edmar Silva? Da Anapolina eu acompanhei, mas assim, trechos, né? Eu não fui ao Jonas Duarte, acompanhei a transmissão, né, pelo rádio e pude ver lá que a Anapolina conseguiu vencer no último minuto do segundo tempo, não é isso? Que é outra novidade? Diga. Goiás não perdeu ainda. O Goiás ontem, inclusive, apareceu no Fantástico, né? É o único time brasileiro que venceu todas as partidas que jogou em 2019. Então, o pessoal tá com uma moral lá, né? Tá moral lá. Tá podendo pedir um aumento de salário. Né? Pode pedir música? Pode não, música é só quando faz 3 gols seguidos, nos Fantásticos, né? Não vai mudar as regras. O time que não perdeu também pedir música. O interessante é que esse foi a primeira partida do retorno aí, né? O segundo turno, na verdade, dentro do Campeonato Goiano. E como a gente bem disse aí, o Goiás desponta aí, já está podendo, já está garantido nas quartas de final, que daqui a um tempo já vai ter as quartas de finais do Campeonato Goiano. E agora o pessoal que está na ponta de baixo da tabela tem que ficar esperto, senão não fica nem além de não ficar na fase de classificação, vai disputar a divisão do acesso do ano que vem, de Silva. Pois é, e a Anapolina com esse resultado, ela sai da zona de rebaixamento? Está em décimo, né? Vão cair dois times, né? Então, está lá
no limite, né, da tabela, para que não vai cair. O pessoal da Rubra aí até que dá uma animada, né? Inclusive vencendo esse clássico aqui em Anápolis, eu não tive a oportunidade de ir, mas eu vi algumas manifestações nas redes sociais de que o pessoal ficou feliz lá e aguarda agora que tenha um deslanche, né? Tem que manter que o time não assim, seja só de vitórias agora, para quem sabe beliscar uma vaguinha lá na próxima fase do Campeonato Goiano, Edmar Silva. Muito bem. Mais alguma notícia do esporte? Vamos tentar ver aqui a oitava rodada. No Rio de Janeiro houve uma grande confusão, né? O Vasco da Gama venceu o primeiro turno do Campeonato Carioca, venceu a Taça Guanabara, né? E só que a confusão lá foi com a questão da torcida, né? A torcida, os times não se entenderam em relação ao local da torcida no campo. Então teve ação judicial, teve uma confusão. No final o estádio foi fechado, né, para a torcida. Houve uma confusão na parte externa do estádio, porque mais de 30 mil ingressos haviam sido vendidos e os torcedores estavam lá para entrar no estádio. No primeiro momento foram impedidos, né? Isso acabou gerando polícia, aquela confusão de sempre, né? E no final acabou sendo autorizada a entrada da torcida do Vasco. E o Vasco da Gama se tornou campeão do primeiro turno e, naturalmente, campeão da Taça Guanabara, mas teve toda essa confusão com a torcida, teve bomba, gás, aquela confusão desnecessária. Mais confusão fora do campo do que lá entre os jogadores. Lá fora, né? Agora, a confusão foi feita por quem? Pelos dirigentes que não se entenderam. Sabe qual que era o debate lá, Paulo? O debate é o seguinte, que o time do Fluminense tem direito de ficar do lado direito do estádio. E o time do Vasco queria ficar do lado direito do estádio. Aí houve ação à justiça. A briga toda foi assim, quem fica do lado direito ou esquerdo. Mas será que é o que dá mais sorte? Eu não consegui entender até agora, sabe? Porque parece uma loucura, né? Os dirigentes, eles não se entendem em relação ao local do campo. Eu não sei, eu nunca fui não sei se você já foi lá no Maracanã, eu nunca fui. Deixa eu confessar que eu nunca fui nem no Jonas Duarte? Não, no Serra Dourada. Jonas Duarte também nós vamos te escalar para a equipe de esporte, sei lá fazer. Não é igual isso aí. Então, o Jonas Duarte, você já foi. Zé Cobrir, você já foi. Já também. Barro Preto, você já foi. Esse aí a gente passa direto. Né? Muito bem. Então, o fato é que é interessante. Aqui no Jonas Duarte tem um lado que é descoberto e o lado que é coberto. E você gosta de ficar onde? Eu gosto de ficar no lado coberto, naturalmente. Realmente. Pegar sol para quê? Na verdade, agora, eu não entendo. Então, em resumo, a briga lá no Rio de Janeiro foi por causa do lugar. Fica do lado direito do estádio, do lado esquerdo. Essa briga toda, essa confusão toda, briga lá fora, bomba, gente ferida, né? Gente machucada sem necessidade. Por quê? Porque os dirigentes não se entenderam, né? Os dirigentes acabaram brigando, tentando. Todo mundo queria ficar do lado direito. Lá deve ser a sombra, lá deve ser melhor, né? Deve ser alguma coisa assim, não tem lógica. O fato é que, né, apesar disso, o futebol aconteceu, o jogo aconteceu e o Vasco se tornou campeão da Taça Guanabara, ganhando por 1-0. Que a Taça Guanabara é o primeiro turno, né? É o primeiro turno lá do campeonato lá do Rio de Janeiro. Legal. Mais algum resultado aí que merece destaque? Nós tivemos aí o time de vôlei aí de Anápolis perdeu aí na competição da Superliga B para Botafogo, né? Botafogo. E agora tem 3 vitórias e 1 derrota. Eu não conheço bem as regras de como funciona a liga, mas para ficar atento aí para ver se não perde mais, né? Na verdade, o time de Anápolis está surpreendendo, né? A expectativa dos anapolinos em relação ao time de vôlei, na minha opinião, é uma surpresa, né? O time venceu 3 partidas, como você disse, né? E perdeu agora para o Botafogo, mas inclusive eu acompanhei uma parte, até o momento que eu acompanhei até o segundo parte do jogo. O Anápolis estava vencendo, né? Então o Anápolis começou vencendo, depois acho que no terceiro set, se eu não me engano, foram 5 sets, né? E do terceiro em diante o time do Anápolis perdeu, né? Mas de qualquer maneira está fazendo uma grande participação e, na minha opinião, até surpreendendo, né, a torcida.
E o pessoal tá tomando gosto de ir lá no nosso ginásio, né? Que é tão bonito, né? É legal ver o ginásio sendo usado para o esporte, tem uma função, né? Tem uma Legal. função, depois de um Já, tempo. que já chegou a ser até palco de rodeio, não sei se você lembra. Lembro. Uma vez fizeram um rodeio dentro do ginásio internacional. Uhum. É uma coisa meio bizarra. Isso foi na administração Pedro Fernando saiu, né, que houve esse rodeio lá, né? Houve muita crítica até hoje, ninguém esquece, né? E fez tanto sucesso que nunca mais teve. Nunca mais teve, né? Porque a confusão foi grande. Foi bom. Muito bem, mas vamos às notícias políticas, né? As notícias do dia. Nós acompanhamos aqui os principais noticiários e o G1 traz a seguinte manchete: Previdência e projeto anticrime devem ser enviados ao Congresso nesta semana. Vai começar agora, chegou-se ao desenho de um projeto, né? A gente não sabe a certo, assim, quais que são todos os detalhes desse projeto da Previdência, por exemplo, no meu olhar, na minha ótica, é o mais importante, até que em relação ao pacote anticrime do Moro, aí, que é algo mais político, né? Para ser analisado aí pelo Congresso Nacional, né? Vamos ver o que vai ter nesses projetos. A gente já sabe que a idade mínima será de 62 para as mulheres e 65 para os homens, né? Essa é a grande notícia que a gente tem desse pacote da Previdência de reforma do Bolsonaro. Mas vamos ver o que vai chegar de fato e ver quais que vão ser as outras alíneas, né? Os outros artigos aí dessa reforma da Previdência aí, que dessa vez vai passar de alguma maneira. Pois é uma situação interessante, porque nós tivemos aí duas tentativas, né, de mudança na Previdência nos últimos anos, no governo Temer. Houve todo um trabalho, houve uma enxurrada de emendas parlamentares que foram dadas pelo presidente na tentativa de aprovar a reforma da Previdência. E agora o governo Bolsonaro traz, né, uma das pautas principais do governo é justamente essa reforma, né? E nessa semana o Congresso deve receber a proposta de reforma que, como você disse, Paulo, a gente não tem detalhes ainda, né? Somente após a entrega do projeto né, para o Congresso, isso virá totalmente a público. O que a gente sabe é que há uma preocupação dos trabalhadores, né? E a expectativa os trabalhadores perdem, né? A proposta é ruim, os que conhecem a proposta dizem que ela é pior do que a proposta que foi encaminhada, né? Que foi debatida pelo governo Temer, né? Então a expectativa é que a gente tenha um grande debate aí nos próximos meses. O governo quer aprovar essa reforma de qualquer maneira, né? Alegando que a Previdência tem um déficit grande. Por outro lado, tem aqueles que dizem que não há déficit, né? A semana passada, por exemplo, houve uma denúncia de que o governo federal havia feito um repasse retirado da Previdência, mais de 600 bilhões de reais, para aplicar em outras áreas. Ou seja, uma pedalada fiscal, né? Uma retirada de recursos, uma manobra contábil para retirar recursos da Previdência e aplicar em outros setores. E o questionamento é, se há déficit, né? Se a Previdência está tão precária, por que vai se tirar dinheiro dela, né? Então, aqueles que são contra a reforma defendem que não há déficit, muito pelo contrário, que a Previdência é superavitária, ou seja, ela tem recursos para se sustentar, e que essa manobra é uma manobra para beneficiar a rede bancária, né? Por quê? Porque a partir do momento que a Previdência privada a Previdência social, né, ficar a Previdência mais difícil, pública, né, ficar mais complicada, né? A tendência é o quê? O cidadão fazer a Previdência privada. Né? Porque o cidadão quer ter aquela segurança no final da vida de ter uma previdência, né? Agora, se uma é desfortalecida em detrimento de implantação de um sistema capitalista em cima da previdência, aí quem vai se beneficiar com a reforma são os grandes bancos, né? Essa é a discussão, né? A gente vê muita discussão também de que técnicos da Previdência dizem, as pessoas que estão lá dentro dizem que ela não é deficitária, basta o pagamento das dívidas, né, com a Previdência das grandes empresas aí, para dar um gás aí para a Previdência Social.
Mas o fato é que a reforma da Previdência é colocada como certa, né? Tipo, tem que reformar, e infelizmente a maioria que defende essa tese é o que está vencendo aí. Na verdade é o seguinte, todo mundo acha que tem que reformar, né? Agora, o que tem que ser levado em conta é como vai ser essa reforma, né? Quem vai ser beneficiado com essa reforma? De um lado, a proposta do governo, ela é ruim, né? Do outro lado, né, os sindicalistas, né, os partidos e os deputados e senadores que defendem os trabalhadores entendem que realmente é necessário fazer uma reforma, mas a reforma não pode ser aquela que está sendo proposta, porque será prejudicial. Bom, o outro projeto que está sendo encaminhado, segundo o G1, é o projeto anticrime do ministro da Justiça. O ministro da Justiça propõe mudanças na lei penal, né, e com o objetivo de dar mais, ou seja, de tirar a sensação de impunidade. Endurecer a lei, né, e tirar essa sensação que existe no Brasil de que o crime compensa, de que ninguém vai preso, né, de que a impunidade reina. Então, é outro projeto também. Na sua opinião, Edmar Silva, operador do direito, advogado, qual que é a sua visão sobre esse pacote aí do Moro? Eu pessoalmente acho que esse pacote ele é mais um efeito midiático, né? É uma coisa assim para mostrar que o governo ele quer endurecer, para atender o apelo da população, porque o povo quer segurança, né? O problema da segurança foi um problema debatido nas eleições e é um dos problemas mais sérios do Brasil, né? Todo mundo, se a gente fizer uma pesquisa aqui na cidade, a gente vai ver que segurança, saúde e educação são os principais pontos de preocupação dos cidadãos. Então, para mim, isso é mais midiático. Por quê? Porque a lei, né, a gente, por exemplo, quando ele fala de legítima defesa, no caso, né, isso já acontece, né? Isso já tem na lei, né? Então, eu acho que tem mais mídia e mais a ideia de criar um fato político do que, na verdade, uma solução para o problema da segurança no Brasil. Mas tudo bem, né? Vamos ver o que o Congresso... Dessas enquetes que eu tenho feito aqui para Mais FM e nas ruas de Anápolis, ouvindo moradores de Anápolis, essa necessidade de se aumentar a segurança pública é visível, né? Tanto que as respostas, a maioria das respostas, fugindo a esses eixos principais, que é saúde e educação, vem falar-se de segurança pública. O cidadão não tem segurança para sair à rua, etc. Mas isso aí é uma coisa mais local, que a gente tem que captar ações locais para que isso possa ser melhorado. Mas, na minha humilde opinião, eu acredito que o Brasil, essa prioridade para um pacote anticrime, está sobressaindo as necessidades reais da população, que ele quer o quê? Quer educação, quer saúde, quer ser atendido no posto de saúde, quer ter uma vaga na creche, e isso aí que tinha que ter um barulho não está tendo. Vamos endireitar? Como é que é? Eu não sei qual que é a noção aí dos governistas aí, Bolsonaro. Muito bem. Mas são assuntos que estarão na pauta, nós vamos acompanhar, né, e os projetos e as propostas e trazer para o nosso ouvinte. Mas eu acho que mais nos interessa aí é a questão do que vai ser apresentado aí em relação à reforma da Previdência, e vamos tentar trazer aí, depois que for se apresentado, o gerente aqui do INSS de Anápolis aqui no programa da Mais para contribuir aí com a pauta. Isso. Seria interessante ele explicar para a gente. O gerente, não só o gerente do INSS, mas também, né, os operadores do direito que trabalham nessa área, né, podem nos ajudar aí a entender, a compreender e a trazer para o nosso ouvinte aonde que vai pegar. O que realmente vai mudar, né, quais são as consequências para os trabalhadores e para a população brasileira. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia desta segunda-feira. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio.
A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Soldado Lucas. Presente. Bruna. Aqui. Beto. Presente. Rafaela. Presente. Todo mundo aqui? Sim. Pois bem, crianças, a batalha contra o foco da dengue começou e todos vocês estão convocados. Dengue não é brincadeira. Nessa batalha precisamos de todos, inclusive você. Combata os criadouros do mosquito na sua casa e não deixe água parada. Seja um combatente da dengue. Unindo forças, vamos juntos combater esse mal. Uma campanha Mais FM. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. FM, apoio cultural, Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9, agradecendo a todos que nos acompanham na nossa transmissão aqui no 87.9, na região sul da cidade, para você que está conosco nas redes sociais, né, especialmente no Facebook, na nossa transmissão ao vivo. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para Lucimar Batista Mendes, ela que deseja um bom dia para todos nós. Um abraço também para minha amiga Edna, também desejando aqui um bom dia para nós, né, para toda a equipe. Um abraço para você que nos acompanha todos os dias, para você que
compartilha o nosso programa para você que participa. Estou convidando você a participar da nossa enquete, né? A nossa pergunta é: você é a favor ou contra a construção de um centro administrativo lá no Parque Ipiranga, né? Se você for a favor, você vota sim, pode justificar a sua resposta. Se você for contra também, vota não e diz por quê, né? Qual é a razão da sua, do seu não, certo? Mas até agora, os nossos participantes, 76% dizem não à construção do centro administrativo e 24% estão dizendo sim, são a favor dessa construção. Você pode participar, deixar o seu recado, deixar a sua manifestação. Você pode mandar o seu recadinho também pelo WhatsApp para que a gente possa saber a sua opinião. Nós vamos a Goiânia com o meu amigo Libório Santos, ele que participa trazendo as principais informações direto da capital goiana. A Kellen Cunha já está com o Libório na linha. Ok, um abraço para você então. Bom dia, Libório Santos, prazer ter você aqui na Mais FM. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Fim de semana chuvoso e com muitos acidentes nas rodovias goianas. Câmara Federal cria comissão especial para discutir a situação de barragens do país. Vacinação de adultos está bem abaixo do ideal. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 18 de fevereiro, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Final de semana chuvoso em Goiânia e em várias regiões do estado, aliás, até que enfim, em motivo de comemoração para muita gente. Na GO 64, que liga São Luís de Montes Belos a Sancrelândia, um ribeirão transbordou e as águas invadiram a pista. O tráfego ficou interrompido. Em Séries, na GO 480, um acidente provocou a morte de uma pessoa e ferimentos em outra. Foi uma saída de pista, chovia no momento do acidente. Na BR-364 em Mineiros, um carro colidiu de frente com um caminhão e pegou fogo. O motorista morreu carbonizado. 2 homens suspeitos de envolvimento com roubo a bancos e tráfico de drogas foram mortos após um confronto com policiais da Rotana este final de semana em Aparecida de Goiânia. De acordo com a PM, outros 3 integrantes da facção criminosa foram presos durante a troca de tiros. O Conselho Municipal de Saúde promoveu reunião com o tema Vigilância em Saúde Ambiental. Entre os assuntos tratados, doenças provocadas por questões ambientais como a dengue, zika e chikungunya que surgem no período chuvoso. Fúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde, destaca que o momento é de cautela. Além das chuvas terem antecipado, nós temos aí com temperaturas altas, então todo o ambiente que favorece a proliferação do mosquito. E, além disso, nós temos aí a circulação do vírus dengue 2, que é considerado o vírus mais virulento de todos os 4 vírus da dengue existentes. Isso que significa que ele tem uma chance de causar formas mais graves da doença e até mortes, e isso também aumenta a nossa preocupação. A cidade de Rio Verde vai se transformar em capital do estado no período de realização da Tecnoshow Comigo, marcada para iniciar dia 8 de abril. A informação foi acertada com o governador Ronaldo Caiado e anunciada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira. O governo de Goiás estuda a implantação de uma escola da Marinha em Lusiânia, no entorno de Brasília. No giro da bola, mais uma rodada do Campeonato Goiano deste final de semana. No sábado, Vila Nova venceu a Aparecidense por 2-1. Ontem o Goiás derrotou Goiânia por 2-1, Craque 1, Novo Horizonte 0, Goianesa 3, Atlético 1, Anapolina 2, Grêmio Anápolis 1 e Itumbiara 2, Iporá 0. Olha, muita gente não sabe, mas os adultos também precisam ser vacinados, tá? Quem está com as vacinas desatualizadas coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se transformar e se tornar um transmissor de doenças, em especial crianças e idosos que são mais vulneráveis. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação de pessoas a partir de 20 anos está abaixo do ideal. Sarampo, cachumba, rubéola, hepatite B, febre amarela, difteria e tétano são algumas das vacinas do calendário adulto. O Sistema FAEG Senar promove seminários regionais sobre imposto de renda da atividade rural. No próximo dia 27 em Cristalina, dia 28 em Formosa, no dia 20 de março em Rubiataba. As inscrições já estão abertas no site da FAEG. A Câmara Federal criou uma comissão especial que vai debater a questão da segurança das barragens em todo o país, principalmente depois do acidente de Brumadinho, em Minas Gerais.
Segundo o levantamento da CECIMA, que faz estudos sobre o assunto, em Goiás existem mais de 9 mil barramentos, incluindo de grande porte como hidrelétricas, como de pequeno porte nas propriedades rurais. Também existem 11 barragens de mineradoras. A deputada Flávia Moraes integra essa comissão. A tragédia de Brumadinho chocou a todos nós. E essa comissão tem um papel muito importante. Hoje, a grande discussão é, foi crime ou foi um desastre? Foi um acidente da natureza? Né? E, na verdade, o que não pode acontecer, de todo jeito é muito ruim, mas é que acidentes como esse ocorram por negligência. A discussão é muito importante, é preciso que, através dessa tragédia que nos entristeceu muito, nós possamos aí cuidar para que não aconteça novamente. E eu, como goiana, né, me solidarizo aos mineiros e participo dessa comissão porque me preocupo também com Goiás. Aqui nós temos algumas barragens e nós sabemos que nem todas têm a fiscalização adequada e nós queremos, inclusive, solicitar a essa comissão especial que realize aqui em Goiás uma audiência pública para que nós possamos levar para o relatório final desta comissão especial os dados de Goiás, os levantamentos de Goiás, e assim a gente possa inserir Goiás nessa grande discussão nacional que precisa normatizar, efetivar ações para que não aconteça novamente esse desastre, essa tragédia que aconteceu em Brumadinho. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, aí o Libório Santos trazendo a sua participação direto de Goiânia, né? Ele que destaca as principais notícias do dia. Algum destaque dele? Me chamaram a atenção aí dois fatos que o Libório trouxe. Que o primeiro aí, falando de saúde, que um nível de vacinação de pessoas mais adultas aí não é satisfatório. Acho que as pessoas mais velhas aí não têm esse costume mesmo de se vacinar não, né, Edmar Silva? Eu mesmo não me lembro quando foi a última vez que eu fui receber uma vacina aí depois dos meus 20 anos de idade. E você lembra também? Na verdade, outro dia eu estava mexendo nos documentos, achei lá um cartão de vacina da febre amarela, né? Mas assim, a questão, as pessoas acabam fazendo só quando são obrigadas, né? Por exemplo, a febre amarela, eu fui viajar, precisava ter um cartão, então você vai lá e vacina, né? Mas é fundamental, não só para os idosos, mas as crianças, né? Principalmente as crianças que precisam de vacinas importantes e para evitar a volta de doenças que já tinham sido eliminadas, né? Por exemplo, nós temos no Brasil agora, principalmente no Norte e Nordeste, a varíola, né? A cachumba, né? Varíola, cachumba, sarampo, são doenças que já tinham ido embora, né? Extintas, né? E por que conta acabam, de uma rotina de vacinas, né? Que atingiu bastante todos os grupos da população, né? A gente fica falando aí de idosos e crianças, mas todo mundo tem que se cuidar. Todo mundo tem a sua, né? Tem que estar atento, né? Tá, e outro dado aí que o Libório traz pra gente é essa discussão que agora tem que ser feita em relação a essas barragens aí que tem no estado, que tem no Brasil aí, para evitar que se aconteça novas tragédias, né? A própria participação ali disse que a discussão é se foi crime ou se é um desastre. Para mim foi um crime. Sem dúvida, né? Com certeza. Desastre é quando é provocado por uma questão natural, é o que acontece, né? Por exemplo, aconteceu agora na chuva, terremoto, né? E até mesmo essa questão das chuvas também, de certa forma, mostra, um crime, né? Mostra a negligência do governo, né? De deixar pessoas construírem locais inadequados ou de não fazer a construção de casas populares, né, para que a população possa morar melhor. Aí, dessa questão do Brumadinho, né, o Correio Brasiliense, Paulo, traz aqui a notícia seguinte: bombeiros encontram mais 2 corpos na área do desastre em Brumadinho. Neste domingo, equipes fizeram a demolição de uma estrutura colapsada na área de uma usina, usando máquinas pesadas, né? Então, o trabalho nesse final de semana, 2 corpos foram encontrados, ou seja, já se foram 24 dias, né? Hoje, se não me engano, hoje 25 dias, e ainda... Então, na busca de corpos, né? A gente tem noção, assim, a gente não precisa ser especialista para dizer, mas que vão ter corpos que não serão encontrados. É verdade. Porque depois de tanto tempo, mais de 3 semanas,
a intenção de se encontrar pessoas vivas dessa tragédia, acho que já é zero, zero. né? É zero, né? Tanto que eles estão usando máquinas pesadas para vasculhar a terra lá, que depois de tanto tempo deve ter virado uma rocha, né? Endurecida aquela coisa, aquela lama lá. E imagino que tem debaixo daquilo. E tem mais de 100 pessoas ainda desaparecidas. E a tendência é essa, encontrar 2, 1. E infelizmente aí esse crime aí que matou mais de 200 pessoas seguramente. Isso. O jornal Correio Brasiliense, ele traz aqui o seguinte: até o momento foram confirmadas oficialmente 166 mortes, né? 166 mortes, mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas. Como você disse aí, o número se aproxima de 300, ou ultrapassa 300, né? De pessoas que, com certeza, foram vitimadas nesse caso, né? E que perderam a vida. Então, lamentavelmente, o que eu fico reparando, Paulo, é o seguinte: essa semana foram presos alguns funcionários da empresa, né? Engenheiros, pessoas que, segundo, né, a polícia e o Ministério Público, seriam responsáveis pelos laudos, né, de avaliação da represa. O que eu acho interessante é que os proprietários da empresa, né, os diretores, até agora eles estão tranquilos, né? Quer dizer, na minha opinião, é claro que o empregado, é claro que o engenheiro, é claro que essas pessoas são responsáveis, mas os responsáveis maiores são os que dirigem a empresa, né? Porque é deles que parte a decisão de fazer ou não fazer alguma coisa, de cuidar ou não cuidar, né? De fazer ou não fazer os laudos, as perícias. Então, a impressão que me dá é que estão tentando pegar algumas pessoas como um bode expiatório, né? Para dizer, olha... Tem que culpar alguma pessoa, tem que culpar alguém, pessoas, né? Aí a minha dúvida é se essas pessoas são realmente as pessoas responsáveis né? por esse crime, na verdade. É um crime, né? E aí a preocupação, a deputada Flávia Moraes, que o Libório ouviu, né? Fala de uma comissão na Câmara Federal, né? Para discutir essa questão, inclusive aqui em Goiás, né? Que em Goiás nós temos algumas cidades que têm também problemas com esse tipo de represas e que também... A gente pensa que barragem é só aquela que de rejeitos aí do minério, não, né? Barragem tem todo tipo. As próprias represas são represadas, tem risco de estourar, né? Nós temos aqui uma grande barragem aqui do João Leite, você já viu aquilo, naquele paredão ali, que comporta, como que fala, impede que a água, né, para fazer armazenamento, né, a gente nem sabe se aquilo lá é usado ou não, né? Mas segundo informações, né, parte daquela água já está sendo distribuída em Goiânia, né? Então, é como você disse, né, é preciso ter cuidado, represas às vezes até pequenas represas em pequenas propriedades, né? Sim. Então, é preciso ter esse cuidado se não corre risco, se não está ameaçando pessoas, se não está ameaçando, né, o próprio meio ambiente. Então é uma preocupação que até pouco tempo ninguém tinha e que agora, né, o país inteiro se preocupa com isso, e aqui em Goiás não é diferente, né? Então o registro aí da deputada Flávia Moraes, que participa da comissão no Congresso, né, e discute as questões aqui de Goiás também. Você acompanhou a primeira sessão lá da Assembleia Legislativa, sessão solene de sexta-feira? Houve uma sessão na sexta-feira, às 9 da manhã, né? Foi a primeira sessão, né? Aqui inicia os trabalhos legislativos aqui do Estado. Ela é simbólica no sentido de que o governador foi lá, deu o seu discurso, mas o que pegou lá foi o protesto dos servidores que estavam lá na galeria do plenário, protestando contra o não pagamento lá da folha de dezembro por parte do governo do estado. Passou um constrangimento lá. O governador Ronaldo Caiado. Um exercício no mandato. É interessante porque a primeira sessão é uma sessão de abertura, né? Os deputados não manifestaram, né? Só ficam lá como espectadores, né? A questão do regimento, né, é o rito. É o rito da Câmara, da Assembleia, né? Quer dizer, a primeira sessão é a sessão
de abertura, onde o governador tem a palavra, né, vai lá dar as boas-vindas aos deputados, e, como você disse, o servidor público que não recebeu dezembro, que não recebeu o 13º, ele continua na expectativa, né? Hoje é 18 de fevereiro, e imagine você aquele que tem débito bancário, aquele que tem, né, compromissos que não foram cumpridos, que estão correndo juros. Muita gente aí está no vermelho. Muita gente no vermelho, então naturalmente esse povo ele faz pressão, né, e os servidores usaram esse espaço na Assembleia para fazer pressão no governador, para que o governador pague, né, e achei interessante porque o governador ficou lá fazendo coraçãozinho, né, mostrando tudo sorridente. Grava esse pessoal aí que está gritando aí. Grava aí, depois nós vamos conversar, né? Mas o fato é que o trabalhador continua, né, reclamando, e é natural que reclame, porque ninguém, né, ninguém que fique sem receber. O povo não quer saber se foi se não é o Marconi mais, não é o Wellington ou se é o Caiado, ele quer ter o seu ordenado ali no final do mês, né? Quer ter o din-din na conta, né? Esse aí é o que eu faz me rico e paga os boletos, né? Faz. Então, de qualquer maneira, né, o servidor tem o direito, né, e precisa reclamar, porque se não reclamar, né, não vai acontecer nada. Então, esse é o registro da primeira sessão. Amanhã, né, amanhã às 3 da tarde... Amanhã às 15 horas. Às 15 horas tem a primeira sessão, aí sim, uma sessão de trabalho na Assembleia Legislativa. A expectativa dos anapolinos é com os representantes de Anápolis, né, o Hamilton Filho, representante aqui da cidade, o nosso coronel Adailton, também representa Anápolis, e o deputado Antônio Gomide, que também participa pela primeira vez da Assembleia Legislativa. Então, que vai estar aqui na quarta-feira para contar para a gente aqui na Mais FM como que foi a estreia aí, de fato, do mandato aí de deputado aí, dos 41 deputados. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Compartilhe alegria. Compartilhe sucesso. Compartilhe. Mais FM. Compartilhe. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho, dá de se parar, é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô bebendo toda
Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 30987666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Lembrando para você que nós estamos fazendo uma enquete, um questionamento. Você pode responder na nossa página no Facebook, né? Você procura facebook.com mais FM Anápolis, e aí nós temos lá uma enquete perguntando o seguinte: você é a favor ou é contra a construção de centro administrativo no Parque Ipiranga, né? Para você entender, ali onde era o antigo clube do Ipiranga, ele foi comprado pelo município, né, ainda na administração do prefeito Antônio Gomide. A prefeitura adquiriu o clube do Ipiranga, com o objetivo de ampliar o Parque Ipiranga. Ou seja, a ideia era que aquele clube pudesse ser anexado ao parque, né, com mais pistas de caminhada, com mais espaço, né, de lazer para a comunidade. Até porque lá dentro da área do Clube Ipiranga, no antigo Clube Ipiranga, não é mais clube, né? Já foi desativado há muito tempo. Há muitos anos que está desativado. É uma área mais interessante, que ela é mais arborizada, né? Dá para fazer algumas trilhas aí mais interessantes. O pessoal que gosta de sombra de árvore, né? Temos lá um lago dentro do antigo Clube Ipiranga, e seria interessante realmente juntar as áreas ali e ampliar o parque em cerca de uns 30%, né, de Marcílio? Ou mais, né? Eu acho que ela é uma área grande, uma área enorme, né? E, como você disse, lá tem árvores centenárias, árvores lá de... Tem inclusive a nascente de um córrego lá que ali eu não tenho... eu estive lá na época em que a prefeitura adquiriu o imóvel, o clube. Eu fui lá pessoalmente, né, e acompanhei lá. É claro que eu sou leigo no assunto, mas assim, a impressão que dá que deve ter pelo menos 50 nascentes ali naquele espaço, né? Porque, como você disse, lá tem uma piscina natural, né? Que foi usado durante muitos anos quando o clube funcionava, né? Como uma piscina natural, e tem dezenas de nascentes. A gente pisando lá, você percebe, né, que a água brota do chão. Tem uma construção antiga onde era o espaço de dança, né? Do antigo clube, E é interessante, lá tem um deck, né? Esses decks de madeira, num lugar lá que antigamente era um bar. Sim. E debaixo do deck, sim, tem assim, você vê a água brotando, sabe? Então, assim, se for levar em conta a questão da preservação de nascentes, né? Por exemplo, a legislação prevê que você não pode construir a 100 metros de uma nascente, né? Ou a 50 metros do veio d'água. Então, assim, a própria legislação de meio ambiente, ela prevê a proibição de construções onde haja a nascente, né? Existe uma preocupação de preservação de nascentes. Existe ali a preocupação, inclusive, de preservação do parque, porque as nascentes põem a água ali nos lagos do parque. Então é o seguinte, tem toda uma preocupação com essa parte ambiental, né? E no passado, inclusive, antes da construção do parque, houve a tentativa de vender uma parte ali para a construção imobiliária, né? O que foi evitado através de ação judicial.
E na sexta-feira, Paulo, você nos acompanhou lá, nós estivemos com a promotora, a doutora Sandra Mara Garbellini, ela que é responsável pelo meio ambiente na cidade, e o deputado Antônio Gomit esteve lá para pedir que o Ministério Público esteja atento, né? Existe lá pelo menos 2 representações com relação a essa questão, né? E o objetivo é que o Ministério Público esteja atento para evitar que se faça uma construção que seja prejudicial à questão ambiental. A gente acompanhou lá essa agenda, né? E o deputado realmente alertou lá a promotoria, a promotora Sandra Mara, sobre o início dessa construção, né? Lá dentro da área do antigo Clube Ipiranga. E ela ficou preocupada lá, né, Marcelo? Vai tomar alguma providência aí nos próximos dias, né? Na verdade, ela já tem informações, existe um procedimento, né, um inquérito civil público que foi feito, que está em andamento, e ela, inclusive, já ouviu a prefeitura no passado. Agora, a proposta que foi encaminhada, né, a justificativa que foi dada pelo município é que seria feita apenas uma limpeza naquele prédio para poder utilizá-lo, né? Então, o que vai se observar é o seguinte: se realmente vai apenas limpar o prédio para fazer a utilização dele, ou se a proposta é de uma construção, né? A maquete que está sendo apresentada pela prefeitura, a ideia que está sendo apresentada é de uma construção, né? Então, o debate vai ser isso, lá vai ser uma reforma ou vai ser uma construção nova, né? Outro questionamento é com relação ao impacto. Tem a questão ambiental, né, que nós mencionamos, tem a questão da vizinhança, o impacto de vizinhança, e também o impacto de trânsito. Sim. São 3... À medida que você transforma uma área aqui administrativa, né, as pessoas vão em busca dos serviços, né? Imagina lá você lá, se tiver pelo menos 100 servidores lá, 50 carros. No mínimo, ou mais, né? Porque ou mais, todo mundo tem carro, né? Eu coloquei uma média aí de metade, né? Coisa metade, mas... quer dizer, vamos dizer que você acrescente lá mais 50, 80 veículos, né? São mais as pessoas que vão para o trabalho e são as pessoas que vão em busca do atendimento. Eu não estou contando... Você não está contando um pouco o pessoal que vai em busca do serviço. Né? Vamos dizer que vá para lá o meio ambiente. Você precisa de uma certidão do meio ambiente. Né? Você precisa de acompanhar um processo seu que está lá no meio ambiente. Então, quer dizer, a ideia, né, a convicção é que vai gerar um impacto de trânsito enorme, né? Vai gerar o problema para a vizinhança, porque a vizinhança, né, certamente vai ter problemas, e tem a questão ambiental, que é também, né, então Imagina a pessoa que comprou ali um empreendimento, ali um prédio, um apartamento, digamos. A propaganda foi a seguinte, more perto do parque. More perto do parque. Né? Mais qualidade de vida. Qualidade de vida. E que realmente a gente já fez até uma matéria abordando essa questão, né? Que os parques dão, além de aumentar o valor da região, né? Comercial, assim, em relação ao comércio, são os lugares preferidos, né? Você queria morar ali em frente ao Parque Piranga, Marcinho? Com certeza. Né? Quem não quer, né? Quem não quer. Aí, então, já pensou você trocar essa ideia? Não, agora você vai... O parque está ali, mas você vai morar também perto da prefeitura. Isso. E há várias pessoas que têm colocado, né, inclusive na nossa enquete, Paulo, e você também ouvindo o pessoal lá no Parque Piranga na semana passada, achei interessante que uma pessoa citou o seguinte: por que não faz essa construção, por que não leva essa parte administrativa para a antiga Faiana? Sim. Né? Onde, aliás, funciona o galpão da Faiana, é uma parte da prefeitura, onde funciona lá o meio ambiente, infraestrutura, né, e outros órgãos do município, que é um lugar insalubre, que é um lugar que é um prédio que precisa ser melhorado, né? Precisa ser demolido. Né? Então, pode, né? É claro que tem a questão da ferroviária, pode ter algum impedimento, mas ali é um espaço que tem área, tem estacionamento, né? É um espaço administrativo, já tem ali a Receita Federal, no futuro deve ter a Polícia Federal, a Justiça Federal também tem um espaço ali para a construção da sua sede, ou seja, é um lugar, uma região da cidade que é disponível para a administração, né? Disponível para órgãos públicos. Então, na própria entrevista que você fez, algumas pessoas citaram, por que não construir,
fazer uma estrutura administrativa ali no Parque na antiga Faiana. Antigo Parque da Faiana ali, né? Antiga Faiana. Ou Antiga seja... Faiana, antiga Ficam, né? Antiga Ficam. Ou seja, isso a gente lembrando de um espaço que já é usado pelo município. Né? Tanto que as pessoas têm essa referência, tem, né? essa referência. Digamos. Agora, na verdade, né, quem conhece a estrutura, o município, sabe que o município tem outras áreas grandes, né? Áreas importantes, espaços que poderiam ser utilizados para a construção de um espaço administrativo. Na época do prefeito João Gomes, Paulo, havia uma ideia de se construir o paço administrativo, a prefeitura, próximo ao Lírios do Campo, né, lá ali na BR. Ao lado ali do Lírios do Campo, naquela região, ou seja, uma região... Que abriga hoje o residencial Cerejeiras. Cerejeiras, naquela região ali, em frente às Cerejeiras, né? Então, quer dizer, é um espaço mais afastado, afastado, que poderia fazer grandes estacionamentos, né? Um estacionamento enorme, poderia fazer um prédio, né? A expectativa lá era de 2 prédios, de 2 edifícios, se eu não me engano. Levaria desenvolvimento lá para a região, né? Tiraria por exemplo, quem vai na prefeitura ali no centro hoje, né? No centro administrativo, não tem estacionamento, não tem, né, condições ou seja, a ideia era tirar do centro da cidade os órgãos públicos, né? A Câmara Municipal, uma das críticas que se faz à construção da Câmara ali no centro é esse, porque poderia ter tirado ela do centro para pôr num espaço mais adequado, né? Sim. A própria prefeitura doou uma área aí, passou pela Câmara, inclusive, doando uma área ali do Parque Brasília, né, para fazer um fórum, né, o Fórum Civil e Criminal, né, se não me engano, ali próximo àquele... Do viaduto aí do centro. Justamente, já foi doado, né, e agora só tem que construir, né. Então, a tendência é essa, que se você coloque mais para as margens, né, as margens no sentido assim, tirar do centro, essas grandes construções aí que dão trabalho em relação a trânsito, né. Eu me lembro, Paulo, lá eu trabalhei em Goiânia na década de 90, quando se estabeleceu a construção do Paço Municipal de Goiânia, ali próximo à Serra Dourada. E muita gente dizendo, não, que absurdo, vai fazer a prefeitura lá no mato, né, longe do centro. E a gente vê hoje que hoje não tem essa discussão. Não tem essa discussão mais, né? É o contrário, a cidade cresceu naquela região ali. Hoje você vai na prefeitura de Goiânia, por exemplo, você tem espaço lá de sobra para estacionamento, né? Sem trabalho, não tem nenhum trabalho. Então, assim, a ideia o ideal era a descentralização, é tirar do centro, é tirar dos miolos, bairros, né? Dos bairros centrais, esses órgãos que precisam de espaço, que precisam de estacionamentos grandes, né? Onde a população vai para resolver as suas questões. Mas parece que a administração municipal quer, né, levar para o Jundiaí esse espaço administrativo. E a pergunta, né, que a gente continua fazendo para o nosso ouvinte é: o que você acha disso? Né? Você é a favor ou você é contra? Você acha que é uma boa ideia levar para o Jundiaí essa parte administrativa da cidade? Então fica aí o nosso convite para você participar. Bom, sabe quem faz aniversário hoje? Quem? Paulo Roberto. Hoje quem faz aniversário é a minha amiga Conceição Abreu, o Reginaldo Moraes, a Romília Souza, a Helenice Mimita da Silva e o vereador Fernando Paiva. Vereador parabéns para todos vereador aí. Fernando Paiva, aqui da nossa cidade, faz aniversário, né, juntamente com esses demais ilustres personagens aqui. Um abraço, então, parabéns ao Fernando Paiva e aos demais aniversariantes do dia. É isso aí, parabéns aos aniversariantes, né? E que Deus abençoe as suas vidas. Bom, quero abraçar aqui o Marcos Tavares, que está na nossa transmissão ao vivo, e também o meu amigo Leandro Reis, acompanhando o programa esta manhã pelo Facebook. Nós agradecemos a sua participação. Nosso tempo está esgotado. Mais alguma informação para fechar aí? Por hoje é só. Estaremos aqui amanhã, novamente, no programa A Hora da Notícia. Muito bem. Então, nós nos despedimos. Lembrando para você que tem reprise às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel. Você digita radionovafm.org e acompanha o nosso programa às 11. Às 20 horas tem a reapresentação do programa na Nova Gospel e na Mais FM. A gente volta amanhã ao vivo aqui nos estúdios da Mais, a partir das 8 da manhã,
você acompanhando as principais informações do dia. Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia.